Fala galera, estamos aqui para mais um Fênix Cast, mais conhecido como FNX Cast. Hoje com um convidado para lá de especial, meu amigo, agora meu consultor, Grow, Rodolfo Grow, com quem eu falo carinhosamente Grow. Obrigado da tua presença, cara. Que Toca isso, aí. Marcelo. Obrigado você pela parceria, pelo convite e pela conexão, né? Acho que tudo isso é muito importante quando a gente fala de inteligência emocional. Cara, você já antecipou aí. É um tema que, em tempos atuais, temos que ter muito, né? Mas antes da gente falar de inteligência emocional, vamos falar um pouquinho de quem que é o Rodolfo Grow. Vamos falar um pouquinho como você foi inserido nesse mercado, como que nasceu a Trianon. Eu gosto sempre de pontuar isso para ver que você está onde está por competências próprias, por estudo, por trabalho. Então eu gostaria que você fizesse aí as considerações iniciais. Vou demorar bastante, mas vou resumir. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar como office boy, eu tinha 14 anos, num plano de saúde aqui de Maringá, que eu sou extremamente grato, que é o PAN. E lá eu fiz um processo de crescimento muito rápido, né? Até mesmo porque eu venho de uma família que é muito simples, muito humilde, e eu tinha duas opções na vida para crescer, que era estudar e trabalhar. Então eu sempre procurei me destacar muito em todas as posições que eu atuei na minha vida profissional. Com 17 anos eu recebi o convite de ir para a área de RH, área de departamento pessoal. De lá, minha jornada no RH começou, foi até 2007, porque daí eu saí do PAN e fui abrir uma empresa, porque eu sempre tive comigo que eu ia ser empresário. Não sabia do quê. Abri uma financeira com meu irmão, naquela época de empréstimos para aposentado, né, pensionista. Quebrei, Marcelo. 8 meses eu não tinha dinheiro para andar de ônibus. Na época eu estava na faculdade, fazia ADM aqui na UEM. Falei, e agora? O que vai acontecer? Né? Preciso me sustentar, ajudar em casa. Eu acredito muito em Deus, então eu falo sempre, né, que Deus ele prepara os nossos caminhos e cada um, de acordo com a sua crença, dê o nome que quiser. Eu fui fazer uma entrevista numa empresa para RH e encontrei uma veterana minha da faculdade. E ela falou, olha, tem uma vaga no Hospital Maringá. Se eu passar aqui, te indico no Maringá. E aí cheguei, no final do processo, eu e ela. Ela já havia trabalhado com indústria, ela foi aprovada e ela me indicou no hospital. Aí comecei como gerente de RH aqui no Hospital Maringá. Saí de um universo de 150 pessoas para um universo de 400 pessoas. Eu já estava no último ano da faculdade, foi um período maravilhoso, onde eu aprendi bastante. E aí, no último ano da faculdade, eu fiz o trainee, passei na Gazin, Douradina, e fui trabalhar como coordenador de RH da Gazin nas indústrias e lojas. Aí fiquei na Gazin. Você chegou a se deslocar lá para Douradina? Eu mudei para Douradina e viajei o Brasil inteiro pela Gazin, outra empresa que eu tenho um amor imenso por tudo que eu aprendi e me desenvolvi lá. Fiquei na Gazin até 2010, aí tive uma perda de uma tia minha nos Estados Unidos e isso abalou muito a questão minha de base familiar. Aí pedi demissão, voltei para Maringá, fui trabalhar no agro, fiquei no agro 1 ano, depois fui para uma multinacional como gerente de RH. E aí nessa multinacional eu tive um papel de, além de fazer a parte de business partner em RH, trabalhar muito com indicadores e gestão de negócio, que eu já tinha vivenciado muito na Gazin, né? Então isso me trouxe de novo a olhar o movimento de empreender. Paralelo a tudo isso, eu continuava estudando, dando aula, dava aula na graduação, na UniFCV, no Unicesumar, na PUC. E aí fui fazendo meu movimento, saí dessa empresa, dessa multinacional, fui para a minha última experiência no agro de novo, que foi no grupo Ferrari Zagat Forte Green, que eu também tenho um imenso carinho, lá como gerente corporativo, então desenvolvi outros skills que eram necessários para eu ter essa robustez para que eu fosse pro mercado enquanto consultor. Aí lá tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, terminei o meu mestrado. Quando o grupo foi vendido, né, por um outro grupo de fora, eu startei o movimento da Trianon, que já existia, porque paralelo eu dava aula, dava treinamento, fazia coach, fazia mentoria com os profissionais, mas em 2016 eu coloquei, não, agora eu vou me dedicar à minha empresa. E aí abri a Trianon, estamos há 5 anos no mercado, estamos aqui hoje em Maringá, atendemos o Brasil inteiro, né, com 18 pessoas na nossa equipe, trabalhamos em todos os subsistemas de RH, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, mentoria, consultoria em negócios, projeto empresarial, constelação empresarial. E hoje, né, na verdade não hoje, mas há muito tempo eu já descobri qual era a minha missão. Né? Minha missão é essa, né? Eu estava falando isso com um empresário. Eu sei para que eu vim nessa vida. Né? Então eu vim para auxiliar os empresários a desenvolver conhecimento, para otimizar suas estratégias e ter perenidade.
Porque eu acredito que quando um país tem empregos sendo gerados, onde tem uma economia que é forte, a gente tira as pessoas da linha da pobreza. E não é que a gente tira num olhar de coletivismo, de dó, ao contrário. A gente auxilia as pessoas a se descobrirem e desenvolver competências e habilidades para que elas cresçam na vida. Então, esse é um pouquinho sobre o que eu acredito, o que eu penso. E minha vida é essa, né? Então, eu amo fazer o que eu faço, nasci para fazer isso e essa é uma das poucas certezas que eu tenho. Que legal, Grow. E é bem, bem interessante, né? Você fala aí de empresas da nossa região. Você falou IPAM, você falou algumas faculdades, no IFCV, você falou plano de saúde, aliás, o PAN, que eu já citei, mas você falou Ferrari Zagato, Hospital Maringá, né? E, por incrível que pareça, as conexões nos uniram onde? No G4, em São Paulo. Perfeito. Né? E eu acho que isso que é bacana. A gente sabia da existência, já via anúncios no LinkedIn, via o seu trabalho no Instagram, mas nós nos conectamos através do G4, que é a inovação da escola de negócios no Brasil, e eles têm colocado isso, diga-se de passagem, embora eles não estão patrocinando nada desse podcast, mas a gente aprende muito com eles. Com certeza. E eu acho que é isso que a gente tem que estar fazendo, essa referência aos caras, né? Ao Thales, ao Gomes, ao Nardão, toda a equipe deles. Seria até injusto a gente lembrar de todos os nomes, que eles são inúmeros e são muito bons. Como eles mesmos dizem, eles não têm braços curtos, né? Mas foi lá que nós fizemos essa conexão e que a Fênix, né? Então, a partir daquele momento, nós tínhamos uma dor na qual a dor do crescimento, né, pessoal? Eu estou aqui agora enquanto cliente falando, chamei o Grow lá no escritório, falei, Grow, parte técnica ok, pessoas eu tenho, só que agora eu preciso de algo a mais. Eu preciso trabalhar inteligência emocional com a minha equipe, eu preciso ter um profissional de RH, mas eu não quero simplesmente fazer por fazer, eu preciso de um processo. Eu preciso saber como é que eu faço esse processo para, mais uma vez, chegar lá no momento da entrega. Está aqui uma cartilha, está aqui as suas horas dispendidas para fazer esse processo e agora é contigo. Né? E naquela ocasião foi você, sua equipe lá, vocês viram, você falou muito bem naquela reunião. Acho que a dor que eu estava, você vive isso, teoricamente, todos os dias, e fez com que a gente afunilasse as negociações. Hoje as nossas contratações, os nossos recrutamentos são feitos pela Trianon, né? Vamos aqui falar o nome das empresas sem pudor nenhum, né? E eu queria que você falasse um pouco da dor que eu senti, se você lembra, lá no dia da nossa reunião, lá na nossa sala, para depois a gente entrar, enfim, na inteligência dos negócios ali. Perfeito. É importante sempre considerar que a nossa jornada enquanto empreendedor e depois enquanto empresário, ela passa por ciclos de maturidade. E por mais que nós tenhamos o conhecimento, e aí esse conhecimento com informação e experiência, quando nós vamos para o nosso negócio, isso traz uma roupagem diferente. E eu também passei por essa dor, né? Eu falo isso muito para os meus clientes, porque quando eu era executivo, eu tinha um budget, um orçamento ao meu dispor, né? Eu tinha uma equipe que estava numa grande corporação, eu tinha processos alinhados, eu tinha os KPIs muito bem definidos, então meu trabalho era ser o maestro daquele alinhamento que vinha da minha presidência. Quando a gente vai para o nosso movimento de empreender e cada um vai para uma realidade, eu comecei a empreender com o dinheiro que eu tinha do meu acerto. Então eu falo sempre, eu vendi o almoço para eu poder jantar. Então nós nos tornamos muito mais críticos, nós nos tornamos muito mais competitivos e, ao mesmo tempo, também nós nos tornamos mais intolerantes a erros que são originados por essa dor de crescimento. Só que se nós não entendermos qual que é o nosso papel dentro desse círculo de desenvolvimento, né? E por que eu falo do círculo de desenvolvimento? Porque a gente sempre vai estar vivenciando experiências onde estamos olhando estratégias, estamos olhando pessoas, estamos olhando cultura, estamos olhando serviço ou produtos. Se nós não entendermos esse círculo e entendermos a mentalidade que a gente tem que ter de acordo com esse grau de desenvolvimento, a gente vai sofrer muito. Então, o que você passa, o que eu passei, e de acordo com o jogo que nós fomos jogando daqui para frente, vão ser movimentos um pouco mais complexos que os outros. E por isso que a inteligência emocional ela é de extrema importância para nos ajudar a calibrar
esse comportamento de acordo com essa jornada. Porque não é pelo fato, né? Você vem de uma carreira também corporativa fenomenal. Mas eu tenho certeza que quando você olhou o teu movimento e junto com o teu sócio em várias etapas da sua empresa, você se perguntou, poxa, mas eu estou fazendo isso, eu estou errando nisso, mas quando eu era gestor ou quando eu tinha tal experiência, eu tinha conhecimento e fazia diferente. Por que aqui não estou fazendo, sendo que é a minha empresa? E eu gosto sempre de fazer a correlação, Marcelo, com aquilo que a gente vivencia no campo sistêmico familiar, né? Eu sou constelador empresarial, então eu faço isso muito olhando os nossos movimentos sistêmico família e sistêmico empresa. Quantos de nós, em algum momento da vida, questionamos os nossos pais em relação à maneira pela qual eles nos educaram? Mas quantos de nós hoje temos os mesmos comportamentos que o pai e a mãe, de uma maneira melhorada? Então, não cabe a nós o julgamento. Sempre cabe a nós a compreensão da jornada que a gente vive. E aí essa compreensão exige de nós a inteligência emocional para a gente compreender o que é etapa, o que é movimento desse processo de desenvolvimento, o que vem para ficar e o que vem que eu posso alterar. Então, a minha jornada, assim como a tua e de vários empresários que eu atendo, elas passam por esses movimentos e está tudo bem. A questão é a gente olhar eles dentro de um estado adulto e, enquanto adulto, compreendermos que nós temos possibilidade de fazermos melhor. E é aquilo que a gente sempre traz, né? Compreender que o mundo é A igual a, que é aquele princípio, né, que a gente viu com Denis, aristotélico, de que eu não posso querer barganhar essa realidade. Então, tem muitos empresários e muitos profissionais, eu respeito, mas eu acredito que é necessário um grau de maturidade maior, porque ser empresário não é você tirar foto. Ser empreendedor não é você fazer parte dos grupos, como nós fazemos, e apenas ir lá e falar, pô, eu estou aqui. Não, tem a dor. Só que muitos não estão dispostos a vivenciar essa dor desse aprendizado. Então, conforme a gente vai evoluindo dentro dessa jornada, a gente vai compreendendo aquilo que eu posso resolver sozinho e aquilo que eu preciso de auxílio de profissionais. Assim como eu também, né, te relatei. Tem questões na minha empresa que eu não sou o profissional para resolver, porque a minha área de formação acadêmica, de experiência é uma. E existem dores que aparecem na minha empresa que eu tenho que ter um profissional como você, como outros colegas das áreas para me auxiliar a resolver. Então, é esse olhar que a gente tem que ter quando a gente pensa na carreira do empreendedor ou do empresário, né? E se a gente não tem a humildade para fazer esse reconhecimento, pode ser que a gente comprometa o crescimento da nossa empresa, acreditando que o empresário tem que saber tudo e dar conta de tudo. E essa não é uma verdade. Cara, é muito real isso que você está falando, né? Porque, assim, como você viu lá, tem o sócio que é o Ferrari, e a gente muito, assim, angustiado, né? Porque cultura, a gente está desenhando o nosso book da cultura, vamos assim dizer. Os nossos processos são todos automatizados, com ferramentas. Então, a gente já tem um orçamento que me permite, como você disse, lá naquela fase que você foi o executivo, ser o maestro, simplesmente colocar essas coisas para rodarem, né? Por conta de muito trabalho, tá, pessoal? Então, aqui eu faço um parênteses, porque a gente está, esse ano de 2022, a gente está completando a maioridade, né? Então, eu gosto sempre de dizer, hoje, sim, a gente tem essa a maturidade de buscar os profissionais, mas no começo, realmente, vendia o almoço para comer a janta e o trocadilho aí, né? Então, a hora que nós percebemos que pessoas estavam ficando de lado no nosso processo, Glo, isso doeu demais, sabe? Doeu demais porque, às vezes, eu falava sempre para o Ferrari, a gente só não pode ser injusto. E o que é ser injusto no mundo atual, né? A gente tem lá um alinhamento de expectativa versus realidade, né? Porque até mesmo no faz-me rir no salário, ó, esse cargo exige tais e tais competências, tais e tais skills, né? Vamos usar o vocabulário que está mais sendo dito aqui atualmente. E um cargo que você me colocou, que nós abrimos uma vaga com você, eu coloquei lá que uma das coisas que a gente buscava era, além das competências técnicas, que não cabe aqui dizer, mas eu colocava duas frases, ou duas características, melhor dizendo, raciocínio lógico e capacidade de resolução de problemas. Curiosamente também, pegando essas duas características, eu fui essa semana na UEM fazer uma palestra, e essa é uma sessão nostalgia. E eu falava para o 4º ano de Ciências Contábeis
que aí o professor, antes de anunciar a vaga com você, eu falei pro professor, eu preciso de um profissional com essas características. Ele falou assim, cara, aqui você não vai encontrar. Você vai ter que comprar do mercado. Né? Então, assim, o bate-papo que eu quero fazer contigo é assim, eu levei 18 anos, Grow, para fazer isso. Primeiro, porque eu não tinha condição financeira. Segundo, porque eu sempre tive o lado emocional e não racional com as pessoas. E eu sempre pensei assim, eu sempre não posso ser injusto. Né? E hoje eu vejo que deu certo, mas não é o ciclo que vai me fazer ter os melhores resultados aqui para frente. Por uma série de coisas. Por uma série de características de tecnologia, por uma série de empresas exigindo mais. Como você falou, não é simplesmente tirar uma foto, eu pertenço a um conglomerado de educação. Não. O que você tem a acrescentar nos meus dizeres? É o movimento certo? Ou eu poderia ter feito isso antes? O que a gente pode trocar de ideia em relação a isso aí? Acredito sempre, tá, Marcelo, que a decisão e a experiência que a gente passa em determinados momentos da vida, elas são necessárias para o movimento futuro, que a gente não sabe qual é. Então, hoje, eu fiz as pazes com o meu passado. E fazer as pazes com o passado é importante para que a gente se torne livre para o futuro, assim como para o presente. Boa. Então, aquilo que eu errei enquanto gestor não significa incompetência. Significa que naquele momento, frente à situação e ferramentas que eu tinha, foi a decisão mais assertiva. Mesmo que não fosse assertiva na visão de quem estava comigo, quem esteve. Então, esse movimento de culpa, a gente precisa olhar muito com um olhar de novo, auto-perdão para nós. Porque o risco que nós assumimos, não são todos que estão dispostos a assumir. Então, eu prefiro gastar meu tempo, minha energia, a minha hora produtiva em questões que eu vou poder transbordar na vida das pessoas. Aquilo que eu erro, eu trago para o meu movimento de autodesenvolvimento. Acabou. Ponto. Eu não sou de ficar chorando leite derramado. E a gente precisa ter esse olhar um pouco mais racionalista, justamente por quê? Porque estruturas dependem de nós. Famílias dependem de nós. Por mais que não exista em algum momento ou movimento o reconhecimento do outro, do colaborador, do sócio, da sócia, do cliente em relação àquilo que você faz. Então, nós temos que estar sempre muito abastecidos daquilo que a gente quer e de qual é o nosso propósito naquilo que a gente assume como compromisso de empreender ou de ser empresário. Então, por isso que eu vejo sempre muita importância no cuidado emocional com o empresário. Porque a partir do movimento que o empresário ele está doente, e aí eu trago essa comparação dentro da linha da análise transacional, que é uma abordagem que eu utilizo para mim, na minha gestão e com os meus clientes. O Eric Berne trazia para nós, né? A gente nasce príncipes e princesas e a gente morre sapos. Né? E um indivíduo, quando ele está adoecido, ele convida o outro a entrar numa relação adoecida, que é estar não ok. Então, pessoas que não estão ok, seja na fala, no comportamento, ela vai convidar o outro para não estar ok. Cara do céu. E aí a gente precisa ter esse olhar, de novo, sempre no adulto. E o adulto me mostra um movimento sempre construtivista, racionalista, para compreender. Quando o outro quer me acionar para esse jogo psicológico, eu saio, porque eu estou saudável na relação. Então, se a pessoa não está, ela fica, ela adoecida, não eu. Mas é um processo, é um exercício. Né? Muitos anos de terapia, né? Agradeço a minha psicóloga, né? A Rosana Frugério, que me acompanha há muitos anos. Né? E eu tive que buscar isso, porque eu comecei a trabalhar com RH, eu era muito jovem, eu tinha 17 anos. Então, eu errei muito. E teve momentos que eu falava assim, poxa, trabalhar com gente é isso? Eu não quero. Mas cada um tem uma chama. Né? A minha missão para pessoas e negócios sempre foi desde cedo, desde muito jovem. Né? Então, eu entregava papelzinho no mercado que tinha perto da minha casa, vendia sorvete, porque eu queria esse movimento. Então, é algo que eu sei, dentro do meu processo de crescimento, que isso é a minha missão. E eu não trabalho. Né? As pessoas perguntam para mim, cara, você só trabalha? Eu falo, não, eu vivo a minha missão. O que para uns é legal ir para o bar tomar uma cerveja, para mim é maravilhoso quando eu estou fazendo esse movimento, de poder transbordar na vida das pessoas através daquilo que eu sei, que eu conheço e aquilo que eu passei. Mas para a gente chegar nesse grau de maturidade, tem que ter estrada. Né? E a estrada ela não é construída sem tombos.
E esses tombos, enquanto empresário, a gente vai passar. Se você não quiser tê-los, você vai deixar a tua empresa no tamanho que ela está. Porque daí você já está confortável com esses tropeços que você teve até aqui. Agora, se você quiser fazer com que a tua empresa cresça ainda mais, você vai ter outros tombos. Agora, se você não tiver essa autoconsciência e essa inteligência emocional desenvolvida, você vai ficar refém dos outros. E duvido que você nunca passou por isso. Marcelo, final de semana, você vai trabalhar de novo, você vai fazer outro curso. Mas, Marcelo, você vai fazer isso de novo. Mas, Marcelo, você não está satisfeito. Mas, Marcelo, e os amigos? Marcelo, e a família? Porque são questões que nós somos inquisitados a todo momento. Agora, quando a gente está no adulto e a gente sabe qual é o nosso propósito, Marcelo, os outros podem falar e a gente acolher, porque eu acredito que quando alguém fala é porque nos ama e quer nos cuidar de alguma maneira. Mas a gente fala, tá tudo bem e eu continuo seguindo o meu caminho. Cara, que aprendizado, Grow. Meu Deus. Você falou de alguns pontos muito importantes aí, que são tantos que eu vou tentar abordar alguns deles aqui. Pô, essa questão de agenda é sensacional, porque realmente os nossos finais de semana são comprometidos, porque assim, vamos dizer, normalmente, da meia-noite às 6, a gente dorme. Das 6 às 18, a gente trabalha, vamos ir uma atividade física ali. E das 6 até a meia-noite a gente faz a diferença, né? Então, e os finais de semana a gente ainda arruma um tempinho para fazer um estudo, fazer uma palestra, fazer uma capacitação, né? Quando a gente fala em inteligência emocional, atualmente, não tenho como me reportar até um vocabulário menos agressivo. Eu trabalho com algumas empresas que me ensinaram isso. Startups ou empresas mais evoluídas, assim, com uma capacidade de contratação dos seus funcionários, nada contra os menos estudados, vamos assim, mas que você vê uma capacidade de estudo maior, principalmente em startups, que os caras talvez tenham uma capacidade melhor de estudo, uma linguagem muito menos agressiva. E o que você falou de você não entrar no jogo agressivo dele para você não ficar doente como eles, eu aprendi isso talvez em 2018, mas até 2018 eu sofria muito com isso, né? Só que pegando um gancho nessa palavra, nisso que a gente está falando de inteligência emocional, hoje é muito fácil no trânsito a gente não ter inteligência emocional. É muito fácil um e-mail você pegar ele já. O que esse cliente está pensando que ele está falando com? Está pensando que ele está falando com um estagiário dele, sei lá, uma brincadeira que eu quis trazer aqui, né? E a gente às vezes falta respirar um pouquinho mais, contar até 10 e dar o devido tratamento para aquilo. E isso é devido a vários fatores. A urgência do WhatsApp, que hoje o WhatsApp trouxe um certo critério de urgência, né? Ninguém mais liga, todo mundo só manda o WhatsApp. E-mail, eu acho que é mais formal e eu acho que é mais acolhedor. Então, até mesmo a ligação, você resolve muito mais problema. Mas o senso de urgência, né? Eu tento trabalhar isso lá no escritório, porque o cliente, ele demite quem ele quiser, desde a diretoria até a senhorinha que serve o café. Então, eu tento trabalhar isso no escritório como um senso de urgência. Mas confesso que a inteligência emocional, às vezes, acaba não me dando esse vocabulário mais polido, vamos assim dizer. Nos dias atuais, como lidar com tudo isso, Grow? Como que você é um cara que tem um vocabulário bonito, tem até voz para ser radialista, aí, como que a gente pode lidar com menos austeridade, com mais tranquilidade, estando bem com a gente? Só isso basta? E para eu responder essa pergunta, eu vou fazer toda uma contextualização que é importante sempre. Primeiro de tudo, porque eu vou contextualizar como que a gente estimula o desenvolvimento de uma inteligência emocional, construindo linha de raciocínio, construindo massa crítica de pensamento, né? Então, a gente precisa fundamentar sempre para poder fazer a base da construção de uma inteligência emocional. Você trouxe um aspecto importante na sua fala. Hoje você já está num outro nível de empresário, porque você consegue fazer a sua atividade física. Consigo. Eu não consigo ainda. E aí a gente precisa entender que empreender ou crescer vai exigir de nós escolhas e renúncias. Não significam que elas sejam para o resto da vida. A
a gente precisa, quando nós estamos no adulto e dentro desse contexto de estar saudavelmente bem, a gente vai entender quanto tempo que eu vou me permitir ficar sem algumas questões que são importantes para mim em decorrência de um projeto maior. Então, eu trago esse exemplo. Hoje eu sinto muita falta da minha natação, da minha academia que eu fazia. Excelente. Mas até dezembro eu me dei um prazo que eu preciso fazer um processo de preparar a minha equipe para um outro nível, para um outro jogo. Então, se eu quero atingir um mercado maior de São Paulo, eu preciso deixar minha equipe muito boa para esse movimento. Mas para isso eu preciso ter tempo. E tempo vai exigir que eu comprometa algumas questões pessoais. Algumas horas a mais de trabalho também, Isso. né? Então, quando eu estou no adulto, o que acontece? Eu tomo essa decisão sem culpa, sem remorso. Mas eu entendo que ela tem uma etapa. Consciência, ela tem que estar presente em tudo, Marcelo. Porque se nós não estivermos conscientes, a gente toma uma decisão e se arrepende. Ou toma uma decisão e procura um mecanismo de defesa ou de fuga. E aí é onde vem aquilo que todos vivenciamos. Seja no álcool, seja na droga, seja no sexo, seja em procrastinar. Porque são mecanismos de defesa que o ser humano tem. Justamente porque qual que é a fuga que eu vou ter em relação a não ter a consciência dessas tomadas de decisão que estão exigindo muito mais de mim em relação àquilo que eu posso dar. Então a gente precisa ter esse olhar e ser muito acolhedor conosco. Eu brinco com as pessoas, mas é verdade. Poxa, se eu deixo de tomar meu Ozempic para emagrecer, eu vou comer doce freneticamente. Sério, cara? Cara, sério. Por quê? Porque é a minha miséria. Então Entendi. eu já reconheço. E quando eu faço esse movimento de vou comer doce, eu como sem culpa. Porque quando eu fazia esse movimento de comer com culpa, simplesmente eu trazia o meu pai crítico e eu mesmo me autossabotava. Então a gente precisa entender que nessa trajetória nós vamos ter as nossas misérias. E está tudo bem. É se acolher, é se aceitar e se respeitar dentro daquilo que é a nossa fragilidade. Por que eu vejo importante trazer isso? Porque, de novo, a jornada do empresário, do empreendedor, ela é uma jornada solitária. E ninguém tem coragem de falar das suas misérias. E nós precisamos falar delas. Porque se quem nos ouve ou quem nos acompanha no dia a dia quer vir para esse movimento que nós estamos, eles precisam entender que em algum momento dessa trajetória vai ficar frente a frente com essas misérias. E aí a gente precisa escolher. Ou nós acolhemos e cuidamos delas, ou elas nos absorvem. E por isso muitas pessoas ou desistem de empreender, ou adoecem, ou às vezes cometem suicídio. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, ela é um processo diuturno. Não existe certo nem errado. Tem pessoas, né, e aí direcionando para a tua pergunta, que acreditam que a inteligência emocional é eu ser um Buda, né? Ficar o tempo todo assim. Não, e não é. Então a gente precisa compreender acima de tudo. Nós estamos num contexto onde o mundo nos pede urgência e velocidade para tudo. E a gente precisa ter a nossa certeza para parar e olhar esse mundo e entender, eu quero sobreviver ou quero viver? Porque a mensagem do mundo, e principalmente depois da pandemia, é que nós temos que sobreviver. E por isso que as pessoas elas têm tantas relações que são superficiais, que são líquidas. Elas não se abrem para os outros. Sempre, muitas ficam no modo, né, de mecanismo de defesa. Por quê? Porque o modus operandi, né, aí de novo, olhando a questão da consciência, ela está no quê? Eu só sobrevivo. Então, uma pessoa que só sobrevive, ela está em constante movimento de comportamento de se defender. E aí, se eu estou no movimento adulto de viver, eu compreendo que eu sou responsável por tudo aquilo que acontece ao meu entorno. E aquilo que acontece que não me agrada ou que me deixa mal, eu respiro, ou medito, ou vou correr, ou vou andar de bike, e entendo o que eu vou fazer com aquilo, para que numa próxima estação eu possa fazer diferente. Então, esse movimento que nós estamos de que tudo é urgente, para quem emocionalmente não tem essa estrutura para se auto-perceber e se autoavaliar, vai colocar nesse indivíduo qual modus operandi de agir? Do sobreviver. Uma pessoa que está no modus da sobrevivência, ela não aproveita uma conversa, ela não aproveita o café, ela não aproveita nada. Porque ela sempre está com o pensamento acelerado no próximo passo, e não vive presente. Ok? Então a gente precisa compreender muito essas questões, porque dentro da empresa a gente lida com isso o tempo todo.
Sim. Pela pressão do resultado, pela demanda do cliente. E aí é nós, de novo, compreendermos de acordo com o nosso negócio, de acordo com a maturidade das pessoas que estão na nossa equipe, o perfil de comportamento, perfil de estado de ego dessa pessoa, se ela está no adulto ou se ela não está. Porque se eu tenho um colaborador num cargo de liderança, ou se eu mesmo, empresário, estou numa criança rebelde, numa submissa, ou num pai crítico, o que eu vou fazer? Eu vou convidar pessoas para ir para relações que possam adoecer. E a gente vai passar por isso. Ok? E está tudo bem. A questão é ter a consciência. Então, se eu tivesse, né, que contextualizar o que é inteligência emocional, para mim, durante todos esses anos de estudo na área de comportamento humano, o que eu tenho muito claro? Inteligência emocional é a maneira pela qual eu ajo e reajo à fala ou a um estímulo de comportamento do outro. É prestar atenção nas emoções que são geradas em mim e perguntar, mas por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? É meu ou é do outro? Porque tem muitas questões que é do outro, que eu acho que está bem resolvida em mim, e quando me incomoda, na verdade, são questões que ainda eu preciso voltar e olhar. E numa relação onde a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de despesas, a gente está falando de qualidade no atendimento, se nós, empresários, não tivermos isso, o que vai acontecer? As pessoas vão adoecer. E mesmo eu tendo todo esse conhecimento, eu já errei num ciclo de desenvolvimento da minha empresa, querendo que todo mundo entrasse num ritmo de produção igual eu tenho. Eu também já fui assim. Mas por quê? Porque eu precisava daquele resultado. E tem questões que, quando a gente se torna empresário, elas se tornam inegociáveis. Não dá para negociar. Ou é, ou é. Não tem como. Eu olhar e falar, é mais ou menos. Não. Então, quando a gente entende isso e a gente se auto-observa, quando a gente tem que tomar essas decisões, a gente se torna mais humano e mais fraterno conosco mesmo. Se fala tanto em amor, em respeito, fraternidade, né? Não adianta eu fazer isso com outro se eu não faço isso comigo. Então, o empresário ele precisa entender esses movimentos. Porque quando ele vai tomar uma decisão, esse ano foi um ano que eu tive que tomar algumas decisões que, se eu fosse trazer o meu altruísmo, que é o meu valor de motivação de cuidar do outro, eu não teria tomado. Mas, em consequência, eu teria praticamente fechado a minha empresa. Então, eu tive que tomar decisões onde eu trouxe o meu valor motivacional do econômico, do resultado, dos meus comportamentos de empreendedor e falar assim, olha, por mais que me doa, isso aqui é para que lá na frente a empresa ela continue a crescer. E quando a gente faz esse processo consciente, tudo que o entorno pensa ou deixa de pensar a teu respeito enquanto empresário se torna um item de relevância que você vai acessar e vai ver se faz ou não faz sentido. Se não fizer sentido, agradeça e descarta. Se fizer sentido, entenda, dá para eu melhorar nessa etapa ou deixo para aplicar numa próxima etapa. Porque tem questões que a gente não pode trazer para aquele movimento de decisão ou de crescimento da empresa, porque a gente ou não tem caixa, ou não tem pessoas preparadas, ou não tem estrutura física. Mas é importante que alguém trouxe, porque lá na frente, se eu tiver algum desses recursos disponíveis, eu trago aquilo que eu recebi de informação. Inteligência emocional nos ensina a trabalhar com esse antes, com esse presente, com esse futuro. Cara, não vai ter como eu não falar, mas assim, se todo empresário, que faz algum tempinho que a gente está batendo um papo aqui, você falou no início que você quebrou, né? E que gerou um trauma. E que você deu toda essa reviravolta por cima e que tá doendo a decisão que você tomou no começo do ano na empresa, mas é por um objetivo maior. Que grau de maturidade, meu irmão? A vida, né, conduz a gente para algumas situações que às vezes a gente não entende. Marcelo, quando eu quebrei, eu não tinha dinheiro para andar de ônibus. Não, você sabe por que eu estou te falando isso? Porque a gente vê os mesmos comportamentos de quem quebra. Aí ele quebrou o CPF dele, ele abre da esposa ou do filho. Mas os comportamentos financeiros, gestão, são os mesmos, cara. Entendeu? Então, assim, me fez refletir muito o que você falou. Você entendeu? Desculpa te interromper, mas assim, ele só mudou o CPF. Não vai adiantar. Não vai adiantar. E desculpa, mas esse é o perfil de muitos empresários que a gente tem no Brasil. Entendeu? Muitos que sentam ali na minha frente, quero abrir uma empresa. Tá, mas vamos abrir então, o que você precisa fazer? Não, eu quero abrir no CPF da minha esposa.
Não, mas por quê? Aí você começa a dar uma apressadinha, dar uma perguntadinha, a puxar um pouquinho a capivara, vamos assim dizer. Aí você começa a ver a urgência, aí você vai encaixando os dados, sabe? Aí você vê, então já aconteceu isso na vida do cara e não resolveu nada. Então, eu acho que se a gente levasse pelo lado da maturidade, do lado adulto, que é o que você está me fazendo, eu percebi o meu lado emocional aqui, minha inteligência, os empresários tinham que ter essa inteligência emocional lá na formação do banco de escolar deles. Super concordo, né? Mas infelizmente eu sou graduado em administração, né? Então eu não fiz o EM, eu não aprendi isso na faculdade. Então imagine profissionais que vêm de outros cursos que não são preparados para business. É uma das questões que eu vejo muito importante a gente considerar. E desde 2016 eu me permito ir para os Estados Unidos estudar, justamente para eu fazer esse movimento de atualização / compreensão do porquê os negócios lá dão certo e aqui a gente tem tanta dificuldade em fazer empresas prosperarem. Por mais que aqui o contexto seja muito mais difícil. E um dos pontos é isso, porque é formatado e é trabalhado no comportamento do indivíduo desde a infância, o desenvolvimento dessas inteligências. Então, a gente precisa entender que quando a gente vai para a faculdade, independentemente de que curso que eu venha fazer, eu vou estudar ainda mais para que eu seja um empresário de sucesso. Então, lá você pode ser graduado em contábeis e fazer seu mestrado e doutorado na psicologia ou no direito. Não tem empecilhos, diferente das leis e diretrizes daqui. Então é importante a gente compreender que, sim, existe um gap de formação, super concordo. Mas aí o movimento que a gente precisa fazer conosco é o quanto que eu estou disposto a olhar esse movimento. Porque você pode gastar o tempo que for falando com um cliente teu, se ele não estiver disposto, ele não vai fazer o processo de mudança. Como eu estava te dizendo, quando eu quebrei, eu não tinha dinheiro para andar de ônibus. E foi aí, aí que eu te interrompi. Não, mas foi bacana a tua fala, justamente agora para poder fazer esse ponto de conexão. Tem movimentos que ou é pelo amor ou pela dor, realmente. E eu me questiono muito, se eu não tivesse feito esse movimento, com certeza eu não ia estar onde eu estou hoje, com certeza absoluta. Então é entender que os eventos traumáticos, os eventos de dificuldade que a gente passa na carreira, assim como na vida, se eu estou no adulto, eu posso tirar os meus melhores aprendizados. E me trazer isso como uma envergadura para que na situação que eu vivenciar, eu acesse aquilo lá e relembre aqui o meu cérebro que eu tenho recursos para eu lidar com essa questão. Mas tem pessoas que elas evitam passar pela dor. E como se cresce sem passar pela dor? Como se cresce se a gente não precisa quebrar, mas como se cresce se nós não entendermos a dificuldade? Como se cresce se não entender que nem tudo é um mar de rosa? Então, são esses pontos que eu vejo importante a gente sempre convidar o empresário a olhar. E aí, se ele não tem essa abertura, não tem como você fazer qualquer movimento. Porque tem um outro aspecto que a gente precisa considerar. Sucesso profissional está muito conectado ao nosso processo de tomar o nosso pai e a nossa mãe. E tem muitas pessoas que tomam o pai e não tomam a mãe, ou não tomam nenhum dos dois. E isso impacta na gestão da empresa. Esse é mais dentro do campo sistêmico das constelações. Então, eu vejo que, sistematicamente falando, além das questões de estratégia, cultura, de mercado, as questões nossas enquanto indivíduos, a gente também precisa abrir espaço para olhar o que a gente traz do nosso sistema familiar. Se eu julgo, critico, condeno pai e mãe por qualquer questão que tenha feito na vida, eu bloqueio a força vital que é de seguir para a vida. Por isso que é bíblico honrar pai e mãe. Então, isso está relacionado ao comportamento do empresário. Porque pessoas de sucesso que eu conheço, quando eu entendo a história do pai e da mãe e como essa pessoa se posicionou, eu falo, por isso que essa pessoa tem sucesso. Então, é importante entender que a inteligência emocional ela se constrói com base num conhecimento universal que está disposto. Mas nem todo mundo está preparado para acessar alguns conhecimentos que a gente tem à nossa disposição. Que massa, cara, que massa. Você fala bastante de eu estar no adulto, eu estar criança, né? Explica um pouquinho, eu conheço algumas coisas, mas para a galera que está escutando a gente, talvez eles não saibam esses estágios e como que você
a Trianon, né, faz esse papel de saber em que estágio nós estamos, que tanto o diretor quanto os profissionais da empresa ali. Bom, essa abordagem ela vem lá da AT, da análise transacional do Eric Berne, ok? Da constelação é o Bert Hellinger, é diferente. Então, vem da AT e o Eric Berne ele era um discípulo de Freud, então ele se aprofundou mais no estudo da formação da personalidade. E aí, dentro desses estudos, ele trouxe um esquema onde nós podemos compreender o nosso processo de formação de personalidade baseado, né, explicando de uma maneira bem mais simples, tá? Baseado na compreensão de que, enquanto criança, nós recebemos a influência de um pai. E pai não no gênero, mas pai, de acordo com o Eric, é pai, mãe, avô, avó, escola, religião, contexto que essa criança ela é educada, ela cresce. Isso vai até os 7 anos, né? De acordo com ele. Então, esse estado de pai vai trazer para nós algumas influências, que pode ser um estado, enquanto criança, de uma criança livre. Quem tem filho pequeno sabe que uma criança livre não respeita a regra, nada, toca o terror, né? Uhum. Só que o que acontece? Quando essa criança livre ela cresce, esse comportamento que ela teve até os 7 anos, ela vai para o inconsciente dela. E a gente não pode nunca esquecer que é o nosso inconsciente que rege as nossas tomadas de decisões. Tem pessoas que recebem uma influência de um contexto de pai onde ela se torna mais rebelde, né? Então, com os desafios, com as limitações, o indivíduo questiona, se torna mais crítico, se torna, de fato, questionador. E aí, na criança, é a criança com o dedo em rixe, que chora, que faz manha, né? Que tira o pai e a mãe aí do seu eixo de adulto. Mas pode ser um comportamento também de uma criança submissa, aquela que não fala nada, aquela que só chora, obedece, fica no cantinho. Tanto no rebelde quanto no submisso, a gente cresce, isso também vai para o nosso inconsciente. E tem o estado da criança adaptada, que é o estado daquela criança que ela quer uma coisa, ela entende que a mãe não vai dar, ela pede para quem? Para o pai. O pai e a mãe falam não, vai para o avô. Enfim, a criança ela vai testando as suas hipóteses até conseguir aquilo que ela almeja. Tudo isso que a gente vivencia, esses estímulos nessa fase, fica armazenado no nosso inconsciente. E aí a gente cresce. E o ambiente de trabalho, o mundo do trabalho nos exige estar no adulto. Por quê? O adulto ele traz para nós consciência, concretude, análise de dados, fatos, situações, racionalidade, objetivismo. Então o adulto nos traz uma necessidade de olhar as questões sobre um âmbito de fora. Mas também, enquanto adultos, né, nós já adotamos aquele papel que pode ser de um pai crítico positivo, quem só ensina, apoia, e aí, de novo, pai não no gênero, tá? Regras, ganhos e perdas, responsabilidades. Pode ser que eu esteja num movimento de um pai crítico negativo, se eu fiquei muito rebelde, se eu sofri muita influência dessa, enquanto criança, desse modelo de educação, e me tornei um pai, mãe, etc., rebelde. E aí eu vou para um crítico de julgar, condenar, ter uma educação castradora, desqualificadora. Não dá, não consegue, não pode. Você vai comprar um carro? Você não vai conseguir. Você vai tentar faculdade? Você não vai conseguir passar. E aí são questões que, se o indivíduo não compreende esse movimento, ele vai odiar o pai, vai odiar a mãe, etc., e vai impactar no crescimento e na prosperidade dele enquanto ser humano. E dentro da estrutura do pai, pode ser um pai nutritivo positivo, que só acolhe, que só dá amor, mas também não prepara a pessoa para ir para a vida. Que é onde a gente tem hoje muito dentro da questão das gerações, esse comportamento dos pais de superproteção. E aí, quando esse indivíduo cresce, vai para o mercado de trabalho como a gente tem hoje, você cobra, chora. Você cobra, pede demissão. Você cobra, não quero mais trabalhar. Você cobra, não sei se isso que eu quero para a minha vida. Por quê? Excesso de proteção. Ou o pai nutritivo negativo, que não faz nada e deixa aquela criança, quando pequena, se tornar livre. O que a gente precisa entender? Que enquanto adultos e líderes empresários, nós vamos acessar todos eles. Tanto o pai crítico positivo, o negativo, o nutritivo positivo e o nutritivo negativo. Mas a gente precisa entender que isso vai ser necessário justamente em momentos. Então, um exemplo que eu utilizo para ser um pai crítico positivo. Quando eu tenho que delegar, quando eu tenho que ensinar, quando eu tenho que explicar para as pessoas aquilo que elas têm que fazer e o porquê que elas têm que fazer. Porque eu estou dando o que? Estrutura. Quando que eu tenho que ser um pai crítico negativo? Quando eu fiz isso e a pessoa não entregou o resultado. Olha, você não fez,
você não entregou, você não cumpriu com o acordado, olha o que você está fazendo. Então, eu entro nessa linha de cobrança e em alguns movimentos de punição, porque eu preciso, e essa punição às vezes pode acarretar numa demissão. Mas não pode ser o meu estado predominante. Perfeito. Perfeito? Pai nutritivo positivo. Quando eu vou acolher? Quando o funcionário está com dificuldade, passou por algum problema, um cliente. Ou seja, eu olho e falo assim, poxa, eu também posso passar por isso. Isso pode acontecer comigo. Então, se fosse comigo, como eu gostaria que tratasse? Então, eu acolho. Mas o fato de eu acolher não significa que eu vou fazer pelo outro. Uhum. Eu acolho e logo que eu acolho, eu vou para o outro, porque eu te oriento, te estruturo para você seguir, para você ter autonomia para ir para o teu movimento de vida ou de entrega de resultado. E o nutritivo negativo, quando eu utilizo? Quando eu já te ensinei, eu sei que você tem talento. Eu falo, Marcelo, agora vai. Ah, eu não sei, agora vai, eu confio em você. Só que eu estou aqui de longe vendo, se algo der errado, eu vou voltar e vou falar o quê? Agora eu te acompanho. Aí eu saio do nutritivo negativo e provavelmente entro no crítico positivo. Então, essas combinações, né, que a gente tem dentro da linha da análise transacional nos permite acessar esse racional. Então, nos trabalhos que eu desenvolvo de mentoria ou nos trabalhos enquanto conselheiro empresarial, eu procuro sempre entender como estão essas relações, desde o movimento do presidente, do CEO, dele, dela para com a equipe, seja superintendente, gestores, líderes, assim como entre pares de trabalho. Porque quando uma empresa adoece, quando as pessoas não estão no adulto, é nesse movimento que a empresa adoece. Porque daí acontecem os jogos psicológicos. Você me cobra, eu trago essa cobrança por um lado de uma criança submissa ou rebelde, te questiono, vira a cara, deixo conversar com você, aí saio daqui, vou pro Eduardo, falo mal de você pro Eduardo, o Eduardo não está no adulto para filtrar, aí ele compra a ideia, se torna um defensor teu, o meu departamento acaba virando um inimigo do teu departamento, e aí o desalinhamento organizacional aconteceu. Então é importante a gente compreender, de novo, que quando a gente fala da inteligência emocional, considerar ela como uma estrutura dentro de um contexto de estratégia e de cultura que vai me permitir olhar tanto os meus indicadores quanto as pessoas que estão na minha equipe de uma maneira muito mais assertiva / orientativa, sem eu ficar na fragilização ou na coletividade de coitado, mas que dó, mas por causa disso, por causa daquilo. E o espaço hoje de negócio não permite mais esse movimento. A gente tem que desenvolver pessoas que são adultas para que o movimento do resultado possa acontecer, gerar emprego e fazer com que as pessoas elas possam se tornar empresários, profissionais melhores. Cara, que sensacional esse bate-papo nosso aqui. Você sabe que eu tenho clientes que, uma frase que você usou ali, que a vida do empreendedor é solitária. Eu não vou falar o nome porque é muito próximo a mim e a empresa também é muito próxima a mim, que ele se sente muito solitário, ele é sócio dele mesmo, mas a empresa tem quase 200 funcionários e ele quer criar um conselho dentro da empresa dele e eu acho que sabendo dessa proposta, quem sabe a gente também não pode fazer essas conexões, né? Eu acho que ao vivo aqui, né, nesse podcast vai surgindo isso. Não posso, por isso que eu fiz questão de falar aqui para deixar registrado. Mas, Grow, poderia passar horas e horas falando com você aqui. Nem sei quanto tempo que deu. Eu falei para você, Eduardo, que o assunto era relevante. Queria que você deixasse um recado final ao público que está escutando no carro, vendo no YouTube, né? Enquanto empresário, enquanto aí você falou mentor, enquanto palestrante, enquanto conselheiro, o que a gente pode esperar de uma empresa que realiza o seu trabalho nas nossas empresas, vamos assim dizer? Acho que, acima de tudo, a gente precisa, enquanto empresário, saber para onde nós vamos, como nós vamos e com quem nós vamos, né? Boa. Então, se eu, empresário, não tenho isso claro, como que eu vou estar aberto para receber aquilo que o profissional vai entregar? Porque eu acredito que às vezes tem cadeiras que são grandes ocupadas por pessoas que têm um bumbum pequeno. E às vezes tem cadeiras que são grandes e estão com as pessoas que têm um bumbum grande e está tudo alinhado. Então, esse movimento de entender para onde nós vamos é importante até para que você, empresário, possa compreender quais movimentos de ruptura você vai ter que fazer para o teu processo de desenvolvimento acontecer.
Porque quando você compreende isso, você vai levar para a tua equipe, você vai levar para a tua empresa. E a tua empresa vai ver que você está sendo o exemplo. Não adianta contratar um trabalho de uma empresa que foca em desenvolvimento de estratégia de negócio, cultura e pessoas, se eu, empresário, não estou disposto a esse movimento, porque a equipe ela não vai levar a sério. A gente nunca pode esquecer que o exercício da liderança é deixar a equipe sempre melhor que ela enquanto líder. Né? E se o empresário não quer fazer esse movimento, vai jogar dinheiro fora. Eu deixo como um ponto de reflexão, que para mim faz muito sentido sempre, é considerar qual foi o movimento que fez você vir empreender. Se eu venho empreender com a energia de ajuda, dificilmente eu vou ter prosperidade. Porque a energia de ajuda vai te conectar a pessoas que apenas querem ser ajudadas, mas não querem pagar por aquilo que você vai oferecer. E tem muito empresário que abre empresa para mostrar que é bom ou boa, para mostrar que é melhor que pai ou mãe, ou para mostrar que numa dificuldade conseguiu sobreviver. E esse tipo de energia, ela não fecunda dentro do campo de negócios. Agora, se você é empresário ou empresária que abriu a sua empresa com foco da energia do dinheiro, de ganhar dinheiro, e através do dinheiro você poder ser um egoísta virtuoso, de transbordar na vida das pessoas, esse é a profissional que a gente precisa desenvolver, capacitar e conduzir para esse processo de compreensão desse espaço a qual ele ou ela faz parte. Porque daí todo mundo ganha. Porque no adulto, a relação é ganha-ganha. E quando eu estou no meu ganha-ganha, ou no meu adulto, eu entendo que se eu estou correndo risco para uma empresa ter prosperidade, eu tenho que ganhar por isso. E aí eu vou exigir, tanto de mim quanto das pessoas que estão próximas a mim, resultado. E quem não estiver entregando resultado, a gente dá permissão para que a pessoa saia do nosso campo sistêmico empresarial para ela ser feliz aonde ela se encontrar. Mas pelo menos não fica dentro da minha empresa, impactando a minha entrega de resultado e meu crescimento. Então, deixo essas reflexões porque justamente ao olhar tudo isso, Marcelo, é quando a gente identifica o porquê que uma empresa está estagnada. E é impressionante o quanto de empresa que está estagnada, porque a energia dentro dessa empresa ela não é movimentada. Ou seja, eu finjo que eu faço, eu finjo que eu giro, que eu coordeno, que eu entrego resultado e cria-se a falsa sensação do estamos trabalhando, mas na verdade a empresa já está morta. Cara, não sei nem como te agradecer, que aula, que ânimo que pelo menos para mim, assim, eu saio daqui renovado, né? Porque as palavras me motivam muito. E queria te agradecer de coração. Esse conteúdo vai ser replicado para os clientes Fênix, vai ser replicado no YouTube e outras fontes aí. Obrigado mesmo. Te agradeço. E assim a gente encerra mais um FNX Cast. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Sucesso.